paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa historinha sobre os heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante, que foi Abraão. Abraão também é um herói da fé e hoje nós vamos aprender por quê. Primeiro, eu queria falar com vocês sobre o significado de duas palavrinhas. A primeira palavrinha é herói. Quem sabe o que significa herói? Toda vez que fala herói, a gente pensa no Batman, no Superman, mas esses aí não são heróis de verdade, não. Heróis de verdade são os que nós estamos aprendendo. Herói significa a pessoa que é notada pelos seus feitos. É uma pessoa que faz coisas maravilhosas, coisas boas, e que todo mundo olha, nossa, aquela pessoa ali faz coisas diferentes, que é o exemplo de Abraão. E também a palavrinha fé, que é uma palavrinha muito pequenininha, mas é muito importante na nossa caminhada cristã. Fé significa crer nas coisas que a gente não vê. E está lá em Hebreus, no capítulo 11, que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, a gente não pode acreditar apenas naquilo que nós estamos vendo. Eu estou vendo esse envelope aqui. Eu não preciso crer que esse envelope existe porque eu estou pegando nele, eu vejo que ele existe. Eu não preciso crer que esse celular existe porque eu estou pegando. Eu sei que ele está aqui, mas às vezes a gente está precisando de alguma coisa, às vezes Deus promete para a gente alguma coisa e nós ainda não estamos vendo, mas nós precisamos crer no Senhor. E isso nós vamos aprender um pouquinho com Abraão hoje. E a história de Abraão está lá em Gênesis, no capítulo 12. E quando começou essa história, ele se chamava Abrão. E Abrão, ele tinha 75 anos quando Deus ordenou para ele que ele saísse de sua terra. Deus falou assim: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu escolhi. E lá eu farei coisas grandiosas com você. Você será pai de muitas multidões, de muitas nações, muitas pessoas saberão sobre você. E Abraão foi. Aí ele chamou sua esposa, que na época chamava Sarai, e chamou também o seu sobrinho Ló. Aí ele falou assim: ó, vamos, que o Senhor ordenou, nós não sabemos o que vai acontecer, não, mas se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E eles foram. Aí eles saíram da cidade que eles moravam, que chamava Arã, e foram. O destino deles era Canaã. Aí eles passaram por muitos lugares, passaram por Betel, depois eles foram ao sul, aí eles desceram do Egito e passaram por lugares que havia muita fome. Mas nem por isso o Senhor parou de cuidar de Abrão e dos seus. Então, chegou um certo momento que havia divergência entre os pastores de ovelhas de Abrão e os pastores de ovelha de Ló. Então, eles resolveram se separar para que eles pudessem continuar sem brigas, sem discussões, sem divergências. Então, Abrão continuou com a sua esposa e continuou fazendo, indo onde o Senhor mandava. E Abrão foi muito conhecido por todos. E Abrão e a sua esposa, eles já eram um pouco avançados de idade, mas eles tinham um sonho de ter um filho. E o Senhor prometeu a Abrão e a Sarai, que era o nome da sua esposa na época, que eles teriam um filho. E eles ainda falaram, e Sara ainda falou assim: meu Deus, como eu já sou avançada na idade, como eu conseguirei gerar um filho? Mas eles precisavam acreditar na promessa do Senhor que viria um filho como realmente veio. Porém, Sara, às vezes acontece na vida da gente que Deus promete alguma coisa e a gente fica desesperado, fica querendo ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, crianças. Se o Senhor prometeu, ele cumpre. A gente tem que orar, a gente tem que ser obediente à palavra do Senhor e as outras coisas o Senhor nos acrescentará. Então, Sara, num momento de desespero, ela falou com o esposo dela para ela ter um filho com a sua criada Agar.
Então Abraão teve um filho que chamava Ismael, mas ainda não era aquele filho que era o filho da promessa, porque Deus prometeu um filho entre Abraão e Sarai, que era o filho da promessa. Então, depois disso, o Senhor chamou Abraão novamente. Aí nessa época ele já tinha 90 anos e eles ainda não tinham tido um filho entre os dois. Então o Senhor falou com ele assim: Abraão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Se você andar na minha presença, serás perfeito. E falou com ele assim: a partir de hoje você vai chamar Abraão. Aí começou a realização da promessa do Senhor, porque Abraão significa pai de multidões, pai de muitas nações. E o Senhor falou com Abraão que naquele momento ele estava fazendo com ele um concerto e que pela vida de Abraão aquele concerto seria o perpétuo com todas as gerações depois de Abraão. E falou com Sarai também que a partir daquele momento ela seria Sara, que ia acompanhar Abraão e que ela também seria mãe de nações, que através deles dois as próximas gerações seriam abençoadas e seriam grandes na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, nessa época, Sara já estava com 90 anos e Abraão com 95, e Sara concebeu um filho. E esse filho recebeu o nome de Isaque. E eles ficavam muito felizes com Isaque. Era uma criança muito abençoada, muito amada, muito querida. Ele foi muito desejado, muito esperado. E eles seguiram e seguiram. E Abraão, ele foi um homem muito honrado. Por onde ele passava, o Senhor abençoava. Ele fazia alianças com pessoas importantes, porque as pessoas olhavam para ele e viam o brilho de Deus, viam que ele era um homem íntegro, um homem honesto e viam a presença do Senhor. Até que certo dia, o Senhor chamou Abraão e falou com ele assim: Toma agora o teu único filho, que tu tanto amas, que foi tão esperado, e vai à terra de Moriá, e lá você vai sacrificá-lo a mim. Imagina, crianças, o que Abraão pensou quando ele ouviu isso. Oh Deus, eu fiquei 95 anos esperando um filho, aí agora que o filho veio, o Senhor quer que eu ofereça ele em sacrifício ao Senhor? Não, não foi isso que Abraão pensou, não. Sabe o que Abraão fez? Ele levantou cedo de madrugada, pegou um jumento, chamou 2 moços da sua fazenda, chamou Isaque, levou a lenha, organizou tudo e foi em direção a Moriá. Depois de 3 dias, ele viu o lugar que o Senhor tinha preparado, foi escolhido. Aí ele falou com os moços aqui, ó, vocês dois esperam aqui, fica aqui com o jumento, que eu vou subir só com o meu filho, e com a lenha, e com o cutelo, com tudo que o Senhor preparou. Então ele pegou a lenha, deu Isaque e subiu. Quando chegou lá em cima, Isaac olhou para o pai dele e falou assim: Pai, o senhor pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou tudo, preparou, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí imagina o sentimento de Abraão neste momento, né? Porque seria o filho dele o sacrifício. Aí foi muito sábio, muito usado por Deus, e falou assim: Olha, filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Não se preocupe. Então foi, ele preparou tudo, acendeu o fogo, organizou. Aí ele pegou o seu filho e amarrou e colocou lá, no lugar para ser sacrificado. Então, quando o Abraão levantou a mão para sacrificar o seu filho, crianças, Deus falou com ele para ele parar, na hora exata. Deus falou assim: Para, Abraão, não estendas a mão sobre o moço. Então Abraão parou. Quando ele olhou para trás, ele viu um cordeiro. E o Senhor falou com ele que aquele seria o cordeiro para o holocausto. Mas o que a gente entende nessa lição, nessa vivência de Abraão? Aí, olha aqui, Abraão e Isaac fazendo o holocausto ao Senhor. O que a gente aprende neste momento?
O Senhor, ele quis provar a fé de Abraão, porque era o único filho que ele teve na promessa com a sua esposa. Então, o Senhor provou a fé de Abraão e Abraão foi aprovado. É quando a gente vai fazer uma prova na escola e a gente fica com medo daquela prova e a gente vai bem, foi desse jeito que aconteceu com Abraão. Ele ficou com medo, mas ele foi e fez o que o Senhor ordenou. Então, Abraão colocou o nome daquele lugar como o Senhor proverá, assim como o Senhor proveu o cordeiro para o holocausto. E o Senhor ele ficou muito feliz com Abraão, porquanto ele fizestes. Aí ele falou com ele assim: Abraão, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua semente prosperará e será a porta dos seus inimigos, em tua semente serão benditas todas as nações na terra. Então, crianças, essa é a mensagem de hoje. Nós aprendemos com Abraão que nós precisamos confiar no Senhor, que nós precisamos esperar em Deus, porque o Senhor ele conhece. Ele vê as nossas necessidades, ele vê as nossas aflições, ele vê as nossas angústias, mas independentemente de qualquer coisa que estiver acontecendo, o Senhor ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele não perde o controle de nada, o Senhor vê, o Senhor contempla e o Senhor cuida de cada um de nós. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa passagem. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus.